É por isso que você não deve sugerir para o seu professor as ações que ele tem que fazer com alunos ou dentro da escola. É importante que a gente entenda, enquanto coordenação, que a gente precisa aprender a forma correta de passar questões para os professores, sejam estratégias, sejam instruções sobre uma questão, seja delegar algo para o seu professor. Então, quando enquanto coordenadora eu entendo que eu preciso orientar ao invés de sugerir as coisas para o meu professor, isso faz uma diferença gigante no meu dia a dia enquanto coordenadora. Normalmente, o que a gente faz enquanto coordenadora? Eu vou sugerir as questões que ele tem que fazer. Então, enquanto coordenadora, eu simplesmente vou fazer uma sugestão para o meu professor, e aí vou dar um exemplo real. Quando a gente está pensando num aluno com dificuldade e você faz uma sugestão de uma estratégia a ser feita dentro de sala que pode ajudar o seu professor ele fica com a sensação de que ele pode ou não seguir aquilo, já que é uma sugestão. Então, enquanto coordenadora, a gente precisa entender que se eu vou sugerir para o meu professor, acaba que ele tem a escolha se ele pode ou não fazer aquilo. Se ele tem uma escolha, nem sempre aquela estratégia, por mais bem intencionada que você seja, vai acontecer. Ou seja, vai ter pouco resultado com o aluno porque o professor não vai seguir, já que você só sugeriu. Né? Sugestão não é que não passa segurança para o seu professor, é que literalmente, gente, dá a entender que ele pode ou não seguir aquela sugestão. Se eu estou te sugerindo que você faça algo para melhorar a sua vida na coordenação, você tem a escolha como adulto de seguir ou não, de profissional de seguir ou não. O seu professor, quando você sugere algo para ele, ele tem a mesma escolha. Tá, Carol, mas eu não faço ideia do como fazer isso então. O que eu preciso fazer? Enquanto coordenação, a gente precisa ter muito claro na cabeça que o nosso papel é de orientação. Então, você precisa orientar o seu professor para ter melhores práticas dentro de sala de aula ou para ter melhores ações dentro da escola. Então, enquanto coordenadora, você precisa orientar de forma assertiva o seu professor. Claro que existe uma forma adequada de fazer isso. Não é simplesmente jogar na mão dele e falar assim, estou te orientando, faça isso. Não. Você vai precisar orientar de forma real. Então, o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando precisa ser feito. Dando direcionamento para que o seu professor entenda que você, enquanto coordenadora, está passando uma orientação e ela precisa ser seguida. É extremamente importante que você entenda que orientar, você vai precisar seguir essa ordem, mostrar o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando precisa ser feito. E você, depois disso, precisa acompanhar. Por que acontece? Se eu estou sugerindo, eu vou lá acompanhar e falar assim, mas Carol, você só falou, não achei que era para fazer mesmo, achei que era uma escolha. Agora, quando eu oriento, eu coloquei o que, o como e quando. Então, quando, na parte do quando, você vai lá acompanhar. Professor, como está indo? Tá tudo bem? Conseguiu aplicar? Teve alguma dificuldade? Veja que quando eu falo de acompanhar, quando estou orientando, não é vigiar se o professor fez, é verificar como ele fez e se ele teve alguma dificuldade. Porque ele só vai ter o resultado esperado naquela estratégia se você, enquanto coordenadora, orienta, mas também acompanha e verifica se teve dificuldade, para encaminhar a rota. Esse é o papel fundamental da coordenação. Não só orientar, mas de acompanhar e viabilizar para que as coisas aconteçam de fato com o seu professor dentro de sala de aula. Porque de nada vai adiantar se você orientar, se você passar estratégias, mas não acompanhar e verificar. Às vezes acontece da gente sentir na coordenação que a gente está lá vigiando e não tá. Se eu, enquanto coordenadora, vou na sala do meu professor verificar uma estratégia que ele está fazendo, acompanhar o processo e verifico que por causa de um aluno em específico ele não conseguiu aplicar, porque naquele dia esse aluno estava em crise, estava tendo alguma questão, ok, tá tudo bem, eu entendi, então eu vou pensar melhores práticas. Ou então, se meu professor não conseguiu aplicar de forma genuína, ou de forma, a realidade da estratégia, porque faltaram materiais. Eu, enquanto coordenadora, preciso, então, olha, não foi feita a estratégia por causa dessa questão. Então, eu vou viabilizar para que na próxima vez que ele tentar, ele tenha os recursos necessários. Isso é acompanhar, dando a possibilidade para que o seu professor faça as ações que você orientou, mas que ele não sinta travado, ou que ele sinta que você, enquanto coordenadora, está do lado dele, que vai orientar, vai verificar se ele está fazendo ou não, acompanhar esse processo, mas caso
tenha dado algum problema, você também, enquanto coordenadora, vai ter a paciência de viabilizar e orientar de novo se for necessário. Nem sempre o que a gente orienta na coordenação precisa ser tudo levado a ferro e fogo. Às vezes o professor, isso é uma coisa importante que eu acho que a gente precisa falar. Nem sempre o seu professor, ele vai simplesmente seguir a ferro e fogo que você fala, mas ele pode adaptar para a realidade dele e funcionar. O importante é que, dentro da estratégia que você passou para ele, ele conseguiu adaptar e conseguiu evoluir tanto a aula dele quanto o aluno. Se isso aconteceu, tá tudo bem. Ah, Carol, mas ele não quer seguir, mesmo eu orientando. Por isso que nessa orientação é extremamente importante que a gente faça o registro do que está sendo passado, de quando isso está sendo esperado para que seja alcançado, com objetivos específicos. E a assinatura do professor. Porque depois você não fica quando você vai olhar, né? Quando você vai verificar com o seu professor e ele fala assim, ah, mas eu achei que deveria ou não. Não, professor, eu não dei uma sugestão. Eu orientei para que você fizesse e a gente alinhou que em tal data você iria aplicar isso. Por que não foi aplicado? Você tem segurança de verificar com o seu professor de verdade por que ele não fez. Não fique seguro de falar, será que eu sugeri? Não, a orientação foi dada, tinha um registro dessa orientação, até tinha uma data para que ele cumprisse. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue parar de ficar se perguntando enquanto coordenação se eu fiz certo, eu não fiz? Será que meu professor não está seguindo porque eu não estou falando a coisa certa? Você tem que trocar o sugerir por orientar. Não faça sugestões no trabalho do seu professor. Se, ou melhor, vou reformular. Só faça sugestões no trabalho do seu professor se for opcional que ele siga. Se você quer que o professor faça uma estratégia, uma ação dentro da escola que de fato precisa ser cumprida, então sim, você precisa orientar o que, quando e como ele vai fazer isso dentro da escola. Ficou claro? Se você gostou desse vídeo, então já dá aquele curtir, compartilha com outra coordenadora que também precisa aprender a diferença entre sugerir e orientar os professores.